Ver uma história autoral se tornando um filme é um sonho, e para a escritora Iris Figueiredo, isso vai se tornar realidade. A jovem vem conquistando o Brasil, com livros que descrevem bem o cotidiano de um adolescente. Nesta edição do Jogo Aberto, você conhece um pouco mais do universo de Iris e suas obras encantadoras. Iris, como que é a sua história com a escrita? Como tudo começou? Eu comecei a escrever quando eu era muito nova. Eu sempre fui muito apaixonada por livros. E a gente brinca aqui em casa que o meu pai, o primeiro presente que ele me deu quando soube que ia ter uma filha, foi livro. Então, geralmente os pais compram um sapatinho, né, de lã para as crianças, e meu pai comprou livrinhos para me dar. Então, assim, eu cresci num lar que as pessoas gostavam muito de ler. Então, eu sempre gostei de ouvir histórias, de mexer com livros, de brincar com eles. Eu via como um brinquedo. E acho que eu escrevo desde que eu me entendo por gente, assim. Eu lembro muito da minha empolgação de aprender a escrever no colégio. Mas meu primeiro livro, oficialmente, foi, inclusive, o primeiro livro que eu publiquei, que é o Dividindo Mel. E você começou muito cedo, você tem algum método de escrita? Como que é esse processo de escrever? Eu brinco que eu sou uma escritora sem método nenhum. A minha escrita, na verdade, ela surge a partir dos personagens. Então, às vezes, eu tenho um vislumbre de um personagem, do que ele seria, de quem ele seria. E daí eu penso, e se eu começar a pensar nisso? E se eu começar a escrever sobre tal coisa? E a partir disso, eu começo a tentar criar uma história e tentar organizar essa história na minha mente. Mas, assim, método, nada disso eu tenho. Eu gosto muito de escrever, eu gosto muito de criar, de pensar nessa história. E a partir desse momento que eu penso tanto naquele livro, que eu começo a enxergar meus personagens em todos os lugares e a começar a pensar em soluções de como eu vou criar, de como eu vou desenvolver, aquilo se torna muito mais real para mim, muito mais palpável. E a partir do momento que eu consigo segurar meus personagens, por assim dizer, é o momento que eu acho que eles estão prontos para contar a própria história. E na maior parte dos seus livros você utiliza cenários da sua própria cidade, da cidade vizinha, que é São Gonçalo e Niterói. E qual a importância disso para você? Como que você carrega isso nos seus livros? Nossa, eu brinco que eu sou embaixatriz de São Gonçalo, sabe? Porque a gente fica vendo muito uma literatura muito centrada em determinadas cidades. Sim. Não só na parte de escrita, mas na parte também da produção do livro. Porque a maior parte dos editores, eles vêm da Zona Sul do Rio de Janeiro ou das áreas nobres da cidade de São Paulo. Então, a gente tem um olhar muito enviesado sobre o que é a vivência fora desses dois polos. Só que eu sentia, lá dentro de mim, não sei como, não sei porquê, que eu queria contar histórias que fossem do lado de cada ponte, por assim dizer, né? E aí eu fiquei pensando muito nisso enquanto escrevi meu primeiro livro, que era Dividindo Mel. Eu tinha 17 anos na época, eu lia muito livro que se passava nos Estados Unidos, e não foi de uma forma crítica que eu pensei nisso. Eu acho que eu comecei a escrever isso porque era algo que para mim era mais palpável e mais perto. Sim. Só que eu ainda achava que São Gonçalo não era um cenário ideal para acontecer uma história. Eu pensava, tipo, não tem nada de bom que acontece nessa cidade. Meu primeiro livro se passa em Niterói, e aí o segundo e o terceiro também se passam em Niterói, porque são personagens que aparecem no primeiro. E aí eu fiquei assim, é interessante isso. E aí quando veio o Céu Sem Estrelas, eu falei, não, eu quero que essa história se passe aqui em São Gonçalo. E aí a história também do meu conto, Pisando em Nuvens, é toda em São Gonçalo. Passa bem no meu bairro, assim, é bem divertido de escrever isso, sabe? Porque eu sinto uma proximidade maior. E eu acho familiar, que é mais familiar, então soa mais natural para mim. Sim. E também eu acho que muita gente começou a me escrever dizendo, eu percebi que o lugar onde eu moro também pode ser um cenário de grandes histórias. Então isso eu acho muito legal. Incrível. E você trata muito sobre esses assuntos de identidade, insegurança, coisa que é muito comum na vida do jovem, do adolescente. Como que é esse processo de abordagem nesses assuntos? Olha, eu acho que sempre gostei de ver essas coisas em livros. Desde muito nova, eu lembro de ser sempre o que me pegava nas histórias. Sim. Então, acho que foi um caminho natural, porque a escrita é sempre um espaço para colocar sentimentos, mesmo que não sejam sentimentos idênticos ao que eu estou sentindo naquele momento, naquela vida, né? Eu acho que a gente coloca um pouquinho
uma pitada da gente em cada personagem. É impossível não fazer isso. Sim, com certeza. É algo que para mim sempre foi muito vindo... Muito natural, né, para você. Muito natural para mim. Sim. Ótimo. E você já recebeu algum feedback do seu público que te incentivou a continuar falando sobre esses assuntos? Nossa, muitos. Eu acho que uma das coisas que mais me marcou foi que o Céu Sem Estrelas, ele foi lançado 23 dias depois do falecimento da minha avó. Eu sei, assim, de cor. E eu lembro de ler para ela o primeiro capítulo, quando ela estava no hospital e tal. Então, isso ficou muito presente dentro de mim, assim. Naquele momento, era um livro que tinha essa questão emocional e familiar muito presente em mim. Sim. E aí, no lançamento do meu livro, eu lembro de uma leitora que ela foi na Flip Hop, que era a festa do livro que acontece da editora seguinte, que eles organizam. E ela comprou o livro na sexta-feira, no evento na sexta-feira. E no sábado pela manhã, quando eu entrei no evento, ela me parou e perguntou se eu podia ir conversar com ela. E ela me puxou para um cantinho e foi a primeira leitora do livro, assim, que não eram os meus amigos, sabe? A primeira leitora de verdade, por assim dizer, que parava para me contar o que tinha sentido com aquela história e como aquela história tinha ressoado nela, como aquilo tocava em pontos muito parecidos da vida dela. E até hoje eu recebo tantos depoimentos tão bonitos sobre a escrita, sobre aquilo que eu crio, sobre como os meus leitores se relacionam com essas histórias, que eu não sei, às vezes a gente se prende muito enquanto autor a algumas realizações muito de mercado, assim, tipo, eu quero reconhecimento de entrar na lista de mais vendidos, eu quero ganhar um prêmio, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. Só que quando o maior prêmio que a gente tem como escritor é que a nossa história converse com outra pessoa, que outra pessoa se sinta tão conectada com ela a ponto de compartilhar, sabe? Eu acho que meus livros acabaram virando quase um elo de ligação entre os meus leitores e eu. E para mim isso é a coisa mais fascinante que acontece quando eu estou escrevendo. E eu tenho uma relação muito boa com os meus leitores, é algo que me deixa super apaixonada, encantada. E o seu livro Céu Sem Estrelas vai ganhar uma adaptação no cinema. Você já tinha imaginado isso? Quando eu escrevi Céu Sem Estrelas, eu achei que ninguém ia ler. Sendo super sincera. Eu achava que seria o último livro que eu ia escrever, porque era uma história que me perturbava muito, assim, no sentido de que eu queria muito escrever, mas eu terminei de escrever esse livro em 2016, e ele só foi publicado em 2018, porque a editora ficou um tempo com ele esperando nos lançamentos, porque eles estavam assim, precisa de um timing bom para lançar esse livro. E eu fiquei assim, meu Deus, ninguém vai ler esse livro. Se eles estão enrolando tanto para publicar, eles acham que ninguém vai gostar. Assim, sabe? Aqueles medos muito bobos. Passa mil coisas na cabeça. Mil coisas pela cabeça. E eu fiquei, mas tá bom, é só um livro que eu queria muito escrever, e eu me diverti escrevendo, foi importante para mim. E eu nunca achei que ninguém ia ler. Quando a gente me ligou e falou assim, então, querem transformar seu livro em filme. Foi assim, num estalo, sabe? Aquilo foi muito inesperado para mim, porque era realmente algo que eu nunca estava imaginando. Geralmente as pessoas falam, não, eu queria muito que meu livro fosse transformado em filme. Sim. Queria. Óbvio que eu queria. Ninguém vai dizer não para uma oportunidade dessas. Mas era algo que eu esperava? Não mesmo. Eu tô bem empolgada, mas ao mesmo tempo eu tento não pensar muito, porque o cinema, o audiovisual, é um universo totalmente diferente para mim. É um universo que eu nunca estive dentro, né? Quando começar a produção, de fato, eu estarei trabalhando junto, mas assim, tô na mesma ansiedade que os meus leitores, acho. Iris, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Eu amei conversar com você. Mas antes da gente finalizar, passa suas redes sociais e também onde a gente pode encontrar os seus livros para a gente ler, para a gente conhecer um pouquinho mais de você. Linda, muito obrigada pelo convite. Eu amei participar, amei conversar com você. Eu espero que tenha contado coisas legais sobre o meu processo de escrita e que outras pessoas se sintam incentivadas a contar suas próprias histórias também. E podem me encontrar nas minhas redes sociais, é sempre Iris Figueiredo, tudo juntinho, só muda no TikTok, que tem um underline no final, mas eu não sei fazer dancinhas. Mas muito obrigada mesmo, foi um prazer imenso estar aqui conversando com você. Ótimo, obrigada, Iris Figueiredo, e o Jogo Aberto fica por aqui, até o próximo programa. Tchau!